E aí, galera do canal, hoje eu vou reagir a um vídeo do Pedro Sobral, falando, ele foi numa entrevista no PrimoCast, né? E ele estava falando sobre tráfego pago. E aqui nesse vídeo em específico, ele vai falar como anunciar no Meta com pouca verba. Aqui nesse exemplo, ele está colocando uma verba de R$ 30 diário. Então, bora lá pro vídeo. Você tocou num ponto importante que é a ótica de bairro pequenininha que vai ter R$ 30 por dia para investir. O que esse cara precisa ter de diferente que o outro cara que tem dinheiro infinito? Assim, quais são as estratégias? O que esse cara precisa pensar bem? Porque é o que você falou, cara, beleza. Às vezes o outro cara lá que tem uma verba infinita, pode ser que seja mais... Cara, ele tem que Presta atenção, galera. Presta atenção na dica que o Pedro Sobral vai dar. mais fácil. ele tem que focar em ser muito preciso. Ele tem que focar mais em precisão do que em volume para aparecer para as pessoas certas. Você não vai querer aparecer para a pessoa que está longe da sua loja, entendeu? Você vai. Então, galera, o que ele está falando? Além da parte da localização, né, que é muito importante, ele falou em ser muito preciso, né? Quando nós temos uma verba menor, a gente tem que ser bem segmentado, bem limitado. Então, por exemplo, ele falou sobre uma ótica, então a gente colocaria quem que normalmente precisa de óculos? Pessoas que tenham. Claro, né, não tem como dizer, mas normalmente o pessoal é um pouco mais velho, então 25 anos para cima, eu faria esse tipo de teste, né? E aí colocaria ali os interesses em óculos, em ótica, em coisas do tipo, para deixar bem segmentado para ter o melhor resultado. Então, esse seria um insight a partir dessa dica que o Pedro Sobral falou, para a gente anunciar para uma ótica tendo uma verba teoricamente pequena, né, de R$ 30 diário. E aí agora ele vai continuar. Tem uma coisa boba, mas a gente fala que é uma estratégia war. O que é a estratégia war do negócio local? Sabe o jogo de tabuleiro war? Eu e minha esposa, a gente briga por uma coisa na vida, que é quando a gente joga o war e por acaso eu caí com a carta que eu tenho que matar ela. E aí a gente começa a quebrar o pau jogando, assim, tipo, infinito. Mas aí na estratégia war, o que você faz? Pô, você caiu com seus exércitos sei lá, na Oceania. Pô, você não vai tentar dominar a Europa. Você vai começar ali na sua região e você vai expandindo aos poucos. Então, muito do que a gente faz é uma estratégia, não é a única estratégia, mas, pô, vou trabalhar com um negócio local pequeno. Cara, eu vou colocar um pino em cima, geolocalizado em cima do meu negócio, e eu vou anunciar 1 quilômetro na volta do meu negócio. Mesmo que essa ótica também tenha um canal de vendas online? Então, galera, mais um detalhe sobre o que ele falou, né? Além de fazer algo super segmentado para aproveitar que tenha pouca verba, você tem que tomar bastante cuidado na parte da localização. Hoje no Meta, quando você vai colocar sua localização, ele automaticamente seleciona uma caixinha logo abaixo, perguntando se você também quer anunciar para pessoas que possam ter interesse, mas que sejam de outras localizações. Então, quando você tem um negócio local, isso não é interessante, porque às vezes as pessoas podem ter interesse sobre o que você vende, mas morarem muito distante e acabarem não fechando o serviço com você. Então, presta atenção. A dica que ele falou aqui foi para a gente colocar um pino, né, exatamente em cima da localização do nosso estabelecimento, enfim, da nossa loja, e expandir um raio de 1 quilômetro, talvez até 2, para começar, para aí assim você começar a ter os seus leads, a ter as suas vendas, perceber se realmente ali é uma área escalável e tudo mais, e depois, com o tempo, começar a expandir para outras localizações. Como assim? Se ela vende tipo a nível Brasil? Ela é isso. Não exato. é mais um negócio local, então. A gente tá falando de uma loja online. A gente tá falando que ela tem um. Que aí pode estar armadilha pro cara, que é onde o cara se confunde. Ele pode ter ali uma base física, uma loja. Só que ele também tá querendo expandir a parte online dele. Aí mudou tudo, porque muda tudo. Porque aí ele vai ter que fazer o único plano para entender o que ele vai crescer no ano que vem, onde que vai estar o foco dele. Entendi. Então, beleza. Qual que é a opção? Então, o que ele falou agora, pessoal? Ele deu um outro exemplo, né? Além do negócio local, essa loja também tem um e-commerce. Então, o e-commerce é nível Brasil. Então, ele precisa entender exatamente o que ele quer. Se ele tem uma verba diária de R$ 30, como eles dizem, teoricamente é uma verba pequena, fica difícil você dividir essa verba para duas campanhas, né? Seja uma para o negócio local e a outra divisão para um e-commerce. Então ficaria uma média de R$ 15 por dia para cada. Para o negócio local ainda até eu acho ok. Agora para um e-commerce, R$ 15 diário é muito difícil de você testar, então vai ser difícil você ter bons resultados. BO, quando o cara sai do negócio local e muda para o e-commerce, ele outro mudou modelo de o negócio. mercado adressável dele. Ele deixou de competir com a galera do bairro, da rua, e passou a competir com o Brasil inteiro. Tanto que, normalmente, esse tipo de movimento não dá certo. Porque o cara não é competitivo em escala global. Porque ele só tem R$ 30 por dia. Também, e sabe? aí qual que é o preço? Não tem preço. Aí eu vou olhar para ele e vou falar assim, cara, onde que é mais fácil da gente fazer venda?
Aí ele vai dizer assim, pô, eu acho que vai ser mais fácil aqui na região do que eu vender online. Aí eu começo a multiplicar o dinheiro dele. Eu falo que tráfego pago é eu comprar notas de R$20 com R$2. Então eu vou investir 30 para voltar... A média, né? 3. Mas aí isso. Volta no lance que a gente começou falando, que o resultado do tráfego pago começa na estratégia, porque se ele fala assim, não, quero entrar no e-commerce, meu produto é 3 vezes mais caro que o do Mercado Livre, não vai vender, cara. Isso. Quem é que vai... Não. Exatamente, pessoal. Pelo que ele está falando agora, se você tem um e-commerce, quer começar com o seu e-commerce a nível Brasil, você tem que lembrar que você vai disputar com grandes players do mercado. Mercado Livre, Shopee, Magalu, Casas Bahia, enfim. Não é fácil se você já não tem um preço muito competitivo e quer começar o seu e-commerce e disputar contra esses grandes players, vai ser bem difícil, porque o Meta, né, Google também, no caso, ele funciona com um leilão. Então, esses grandes players, além de ter um preço melhor e provavelmente uma entrega mais rápida, eles estão investindo muito mais verba diária nos seus anúncios, então dificilmente você vai conseguir passar na frente deles. Então, nesse caso, como eles estão comentando, se você tem o seu negócio local, talvez seja mais interessante você primeiro começar a vender realmente na sua região, para você não fazer essa disputa toda contra esses e-commerce muito grandes, entendeu? Não vai vender no melhor ROI. É que às vezes pode estar enraizado na cabeça da pessoa que ela fala assim, não, cara, tráfego pago, então eu tenho que vender mais pela internet. Às vezes não é tráfego pago para atrair mais gente até minha loja. Quase ninguém vende na internet, mas todo mundo vende com a internet, né? Então, 90% do PIB do varejo é físico. 10% só do PIB do varejo é e-commerce, mas mais de 90% das compras são influenciadas pela internet. Entendi. Tipo, o cara vê o produto meio na de internet campo. E ele compra no lugar local. Então, o tráfego é o meio de campo. Outra coisa, pessoal, o que acontece? Muita gente acha que o tráfego vai fazer milagre, tá? E ele não faz. Ele basicamente vai aumentar os resultados de algo que você já tem. Então, se você já está tendo resultado organicamente, o tráfego pago vai aumentar esse resultado. Agora, se você tem uma loja com produtos caros, por exemplo, de não tanta qualidade assim, demora na entrega, e já não está vendendo organicamente, é muito difícil que o tráfego pago faça milagre. Todo mundo precisa entender isso, tá? Uma ótica dessa aí, a melhor campanha que me vem na cabeça aqui, eu sei que o Sobral acha, é fazer campanha de WhatsApp na região. Campanha de WhatsApp na região. Legal. Tem que ter um bom time comercial. Porque o WhatsApp é integradinho com a Meta, tu vai fazer o anúncio, o cara clica. Cara, tem um case nosso na Meta, depois tu entra lá no site da Meta, cases, procura por Labs. A gente fez na pandemia, era 300 lojas físicas no Rio Grande do Sul, lojas Labs, conhece bem. A gente fez todos os gerentes a aprenderem a atender no WhatsApp, começou a comprar campanha nas lojas, 300 lojas físicas para o WhatsApp. A gente chegou a investir 500 mil no mês, vendeu 11 milhões na loja física no mês. Só no WhatsApp, só campanha. Então, galera, olha só a dica que o Denner deu também. Quando você não tem uma verba muito alta e não quer fazer campanhas de conversão para o seu e-commerce, por exemplo, você deve fazer campanhas no WhatsApp. Você pode testar, tem 3 tipos, né, de campanha. Pode ser campanha de tráfego, pode ser campanha de engajamento e pode ser a própria campanha de conversão. Então, o que ele falou também? Não adianta só eu fazer campanhas de WhatsApp se eu não tiver um bom atendimento. Então, acontece muito, eu já passei por isso diversas vezes. A gente joga um número grande de leads. Claro, não vou dizer que todos os leads são qualificados, mas sempre tem alguns leads bons ali no meio. E os atendentes não dão muita atenção. Dão um oi ali, tudo bem, não chama de novo, não continua a conversa, não tenta aproveitar aquele lead que já está na mão, que já foi investido dinheiro para ter aquele lead e ele acaba deixando passar. Então, é o que eu recomendo, né? Você pode colocar todos esses leads num CRM ou colocar numa própria planilha manual e colocar a situação desse lead. Então, o lead chegou totalmente frio, o lead chegou, deu continuidade, conversou, quase fechou. Então, com cada situação que o seu lead se encontra, você pode continuar uma conversa de uma outra maneira, entendeu? Então, é isso que ele está querendo dizer. Que tem que ter um atendimento também muito bom. Existem diversos treinamentos para isso, porque não adianta só rodar tráfego e chegar lead. Você tem que saber atender também. Campanha de WhatsApp. Então, e esse cliente, ele chegou para mim querendo entrar no e-commerce. E aí eu falei, cara, o e-commerce eu não priorizaria, porque tu não é competitivo. Tua distribuição é toda no sul, a maior parte do e-commerce é no sudeste. Vai ser caro o frete pra jogar pra cima. Era do quê? Loja do quê? Tipo loja Magazine, vende de tudo, sabe? Aí fudeu, né? Porque o cara entra vai competir no Mercado Amazon, Livre. Mercado Amazon. Livre. Não dá pra Magalu. competir, gente.
Aí eu falei, cara, tem um Link Foods, ele tinha 1000 Você vai vendedores. competir com entrega amanhã do Mercado Livre para São Olha Paulo. como A gente não consegue competir, não, até por preço. A gente até fez um podcast recente que a Amazon usa uma estratégia de ela leva prejuízo num produto só para ganhar no volume de um carrinho, entendeu? Sim. É, porque o cara compra, ele entra lá comprando a escova de dente que tá Na promoção. R$2, e aí ele sai de lá comprando uma geladeira, entendeu? Então, tipo, É muito isso. Então, galera, esse exemplo que ele falaram agora, né, a gente chama de order bump, né, que a gente coloca um produto mais barato, né, estou dando um exemplo. Então, por exemplo, eu estou vendendo um curso, eu vou vender um curso que a gente chama de uma isca, a gente coloca ali ele bem mais barato, que seja R$19,90, e aí a pessoa, quando ela já está na intenção da compra, que ela já está quase finalizando, a gente coloca outros produtos, às vezes mais caros, ou vice-versa, ou começa com um mais caro e vai botando mais barato. Então, assim, é sempre interessante a gente aproveitar o máximo o lead, né? Nesse caso, a gente está falando de uma campanha de vendas para um site, onde a gente consiga fazer esse order bump. Então, isso é uma estratégia muito interessante. A gente coloca uma isca, coloca um produto super barato para a pessoa entrar naquele site, chegar até a parte de pagamento, e quando ela chegar ali, a gente oferece mais alguns outros produtos, talvez até mais caro, para poder aumentar o nosso ticket. Isso que a Amazon quer. A gente sempre viu o livro do Thiago, às vezes, muito barato na Amazon. A gente nunca entendeu. Eu falei, pô, por que o livro do Thiago tá R$9? Se a gente, como escritor do livro, não consegue comprar da editora por R$9. É. Aí a gente descobriu que a Amazon leva Aí prejuízo. com eles comprando o livro, o próprio livro. Não, a gente comprar? compra. Pior que a gente compra Ela usa de CAC, né? ela meio que leva um prejuízo do produtos. livro pra bater um pouco do CAC pra o cara, sei lá, eles mapearam lá. Não leva prejuízo, né? Ela atrai o cara com um negócio Isso. barato E o vem cara caro. sai O cara que o compra cara o do um meio milhão micro-ondas. compra um micro-ondas também. Por né? isso que o resultado começa na estratégia. Se, na minha experiência, nesses 12 anos atendendo os clientes, o melhor cliente trabalhar, no ponto de vista de eu vou ajudar o cliente com tráfego, por exemplo, ou marketing no geral, é a empresa que tem um marqueteiro. Porque se a empresa não tem um marqueteiro que está conduzindo a estratégia de marketing, Que o cara muitas vezes é o dono, né, no caso. Só que daí, se é só o dono, sem o marqueteiro, se ele não for um dono marqueteiro, que não é a maior parte dos casos, ele acaba acreditando que é só pôr a grana no tráfego que vai dar bom, mas não é só isso. Então, galera, isso é extremamente comum de acontecer, tá? Às vezes a empresa tem só o dono ali, ele não tem tantos funcionários, não tem alguém para planejar, para bolar uma estratégia de marketing. Então ele vai lá, te contrata como gestor de tráfego e fala, cara, é só botar dinheiro aí, bota para rodar os vídeos que já estão postados e que as coisas vão acontecer. E não é bem assim que funciona, tá? É sempre bom e interessante ter uma pessoa com bastante conhecimento de marketing do modo geral para bolar estratégias e aí, em conjunto com o gestor de tráfego, você conseguir ter bons resultados. Isso, E existe aí uma a gente estratégia. entra num negócio que vocês perguntaram, e tá ficando mais caro. E aí qual que é o segredo? O segredo é você, mas é você ser a pessoa que pode pagar mais caro Exato. pelo cliente, que é o que a Amazon faz, que vocês estão Sim. dizendo. A Amazon consegue pagar mais caro pela venda de um livro do que vocês. E aí, quando essa ótica consegue pagar mais caro para alguém ir até lá presencialmente, porque ela vai vender a armação, só que aí ela vende a lente e vende eu não sei o que, e bota o produtinho X e aumenta o ticket médio, Sim. e aí eu tô adquirindo um cliente muito mais caro do que todas as óticas da região. Então, enquanto a ótica da região consegue pagar R$10 por uma mensagem no WhatsApp, eu consigo pagar 50. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários qual foi a dica que você mais gostou. Tamo junto!